Olá pessoal, estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta, né? E hoje o assunto vai ser um assunto não tão extenso, né? Porque eu andei observando aqui no projeto, muitas pessoas adentrarem no projeto comentando entre si sobre magia, né? E muitas pessoas hoje em dia falam em muitas coisas relacionadas com a magia do caos. Você tem aí pessoas conjurando demons, né? Ou daimons, né? Que falam, mais correto. Dentro da Goetia, né? Você tem pessoas aí praticando todo tipo de ritualística. E na grande maioria das vezes, todas essas pessoas fazem isso de uma maneira como elas estivessem fazendo um bolo de chocolate, uma receita de bolo. Então elas compram um livro, né, ou vão na internet, alguns canais aí, e começam a praticar todo tipo de ritualística aí, evocando deuses e entidades e coisas muito antigas, sem saberem o que realmente elas estão lidando com. É como se elas estivessem pegando o celular, na hora de evocar uma entidade dessa, um daimon, né? É como se elas tivessem pedido uma pizza, né? Uma pizza aí para viagem, né? Esperando que a coisa, que o pedido chegue com uma pizza, né? Rapidamente, né? Como uma entrega rápida, um delivery, né? E sem pensar realmente quais são as questões e as coisas envolvidas nesse processo todo, né? Então muitas pessoas aí dando de uma de aprendiz de mago, né? E não fazendo as coisas sem pesarem na balança antes e realmente entenderem o que elas estão fazendo, né? E isso me chamou muita atenção então ultimamente, inclusive no próprio grupo do projeto, dentro da área de membros também, eu andei verificando que muitos membros também fazem essas práticas e evocam essas entidades aí através dessas mesmas ritualísticas. E muitas vezes quando você pede algo em troca, você tem que realmente cumprir a sua promessa dentro dessa ritualística, dentro dessa evocação que você colocou sobre um ser que, através de uma magia, você acaba momentaneamente ou aprisionando a você, né? E esses seres aí, realmente, são seres que trabalham de uma maneira dualística, ou seja, tanto para o bem como para o mal, né? Mas na grande maioria das vezes, tudo envolvendo um pacto, envolvendo barganhas e envolvendo trocas de favores. E que muitas vezes também somam-se a características intrínsecas da pessoa que está evocando, que não são muito bem-vindas por essas entidades, muitas vezes essas energias, ocasionando aí uma espécie de correlação entre o evocador e o evocado, não muito boa. Então realmente isso daí me chamou muita atenção, porque muitas vezes essas entidades realmente não, apesar de cumprir o pacto, elas não digerem ou aceitam muito a energia da pessoa que está evocando. No jargão popular seria, não vão com a tua cara. E aí, o que acontece é que muitas pessoas acabam se enroscando de uma maneira muito séria, onde no primeiro momento elas até podem adquirir coisas materiais através desses pactos e essas ritualísticas, mas que por sua vez põem em xeque
a sua existência a posteriori, muitas vezes, inclusive, ou na grande maioria das vezes, além da matéria, ou seja, na vida do além-túmulo. E muitas dessas pessoas, às vezes, nessa estrada aí, nessa trajetória de magia, muitas vezes acabam perdendo a noção das coisas e acabam perdendo, inclusive, a posse de si mesmo para essas entidades. E aí muitas pessoas, no meio do caminho, quando tem que pagar muitas vezes o pacto, pagam com as suas próprias vidas, muitas vezes. Há casos, inclusive, de pessoas que até acabam se suicidando no final da história, motivadas justamente pelas essas mesmas entidades que elas vinham compactuando por um certo tempo. Então essas coisas me chamaram muita atenção aqui dentro do projeto. E as pessoas perguntaram para mim, mas é importante magia é importante. A magia é uma tecnologia do mundo espiritual. A magia é uma tecnologia da Matrix por detrás da física energética, ou da física quântica e da física relativista. É a magia da informação, ou a física da informação, que está intimamente ligada com o código que forma a nossa realidade, que forma a natureza do nosso mundo. E obviamente que quando você compactua com essas entidades, você realmente tem acesso através dessas entidades à manipulação da nossa realidade de uma maneira íntima, ou seja, a nível inclusive de metadata, né? Fazendo com que você acesse através desses pactos e dessas barganhas, inclusive o seu próprio enredo de vida, ou modificando e transformando de acordo com aquilo que obviamente foi compactuado. Então, realmente, muitas pessoas aí, envolvidas inclusive em Goetia, né, resolvem chamar aí um desses 72 daimons, né, que inclusive estão coligados a muitas histórias antigas, né, inclusive correlacionadas inclusive com o Templo de Salomão, que segundo dizem, Salomão criou o templo através da utilização ou aprisionamento desses daimons e fazendo com que eles fossem forçados a trabalhar para Jeová, né, para o Deus hebreu. Se bem que dentro dessa perspectiva o projeto não compactua muito com essas ideias sobre o templo, porque há uma dúvida quanto à própria existência física do templo de Salomão. Né? E aí muitas pessoas falam, pera lá, como isso? O templo de Salomão nunca existiu? Pode ser que não, fisicamente não. Astralmente, o templo tinha um outro significado. Quando se fala templo, geralmente as pessoas pensam num edifício de pedra, num edifício onde você, colocando tijolo sobre tijolo, você acaba terminando com uma estrutura que as pessoas chamam de templo. Mas o projeto nesses anos verificou que talvez o Templo de Salomão realmente não seja um lugar físico, mas um lugar extrafísico, envolvendo egrégoras e energias que acabaram construindo todo um enredo, toda uma força e toda uma egrégora que, por sua vez, conduziu o povo hebreu, né, na sua história, nesses últimos anos aí. E realmente, muitas pessoas na história aí usaram da evocação de espíritos e entidades, inclusive, por exemplo, John Dee, que era um astrólogo e braço direito da rainha Elizabeth na Inglaterra, lá para os anos de 1580, ele acabou evocando muitos anjos, né, e criando, com a ajuda de Edward Kelly,
inclusive, toda uma ritualista enoquiana e um alfabeto enoquiano, ou transcrevendo a linguagem enoquiana, né? Então você vai ver na história aí que isso é uma prática muito comum e muito antiga, que remonta antes das pirâmides do Egito. Aliás, remonta na época da destruição da Atlântida, né? Por quê? Na época, no fim do período áureo da Atlântida. Porque antes desse período, no início da Atlântida, ou no meio da Atlântida, os atlantes se utilizavam da magia, mas não se utilizando de uma técnica fetichista e associativa, onde você, hoje em dia, associa objetos ritualísticos e outras coisas mais para você canalizar e aglutinar certas energias na nossa realidade. Os atlantes faziam isso mentalmente, sem a necessidade de compactuar com nenhuma entidade, ao contrário de que muitas pessoas hoje em dia o fazem. E aí eu vejo por aí na internet pessoas criando inclusive grupos e seitas, né, prometendo um aumento da qualidade de vida no sentido financeiro, uma prosperidade momentânea, aí, mágica, dentro dessa ritualística toda, que envolve inclusive, principalmente na magia, a goétia, né? E as pessoas então vão fazendo aí suas receitas de bolo, né, criando suas tortas mágicas, né, com a utilização desses daimons e dessas entidades, sem realmente pararem para pensar o que será cobrado delas lá na frente, depois de um certo tempo, né? Então realmente é uma situação muito complicada em que as pessoas, quando são muito jovens, elas não pensam a respeito do que estão fazendo realmente. Porque esses seres realmente, eles cobram e cobram mesmo. E às vezes a cobrança e o pacto se arrasta de vidas e vidas. Um pacto desses às vezes é cobrado não em uma vida, mas em 2, 3, 4, 5, 6 vidas. E muitas vezes nós nos tornamos escravos dessas entidades, e essa ligação mental, essa ligação energética vai além do corpo físico, perdura por centenas e centenas de anos às vezes, de acordo com o pacto, né? Então realmente é uma questão muito delicada, é uma questão de se pensar. E a goétia realmente é uma coisa que vem sendo praticada, como eu já falei, por milênios, né? E dentro de um ocultismo era um dos grandes mistérios de muitas sociedades secretas aí que nunca abriam mão desses segredos, e dentro desse esoterismo, dentro dessa magia, mantinham todo um código, todo um compêndio, né, dentro dessa sociedade, que regiam como essa sociedade, como essas pessoas deveriam conduzir esse grupo dentro desses estudos aí, muitas vezes inclusive profundos, com relação à nossa própria realidade, ou o nosso próprio futuro. Você tem a magia enoquiana, você tem a magia do caos, você tem outras coisas. A magia do caos é uma coisa mais recente, aliás, é uma coisa mais recente, né? A goétia já é uma coisa mais antiga, né, que já tem um certo tempo aí, e vem de tempos remotos aí, que inclusive data da época do início do islamismo, inclusive, né? Se bem que dentro dos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, você vai ver a goétia sendo descrita, inclusive, desde a época do rei Salomão,
né, como eu já falei. Então, a Goethe é uma coisa muito, muito velha, né, que está, como eu falei, correlacionada inclusive à religião muçulmana, graças a Surata 72 do Alcorão, segundo dizem, né? Então, era um sistema complexo, né, que dava poderes sobrenaturais sobre os famosos arquidemônios da Terra, né, que são o quê? Legiões de entidades, né, que são subordinadas hierarquicamente como se fosse um verdadeiro exército no mundo astral, né? E ela é ensinada na primeira parte das Clavículas de Salomão, um antigo grimório do século XVII, né, que é conhecido como Lemegeton Clavículas Salomones, ou a Chave Menor de Salomão. E nele lá estão escritos todos os 72 espíritos que dizem que são infernais, né? E na verdade são 76 sigilos, ou sigilos, né, dentro desse conjunto aí, ou dentro dessas carântulas de evocação, né? Pois 4 dos Goestes, né, eles possuem 2 sigilos, né? Aí você vai ter o nome dos espíritos, né, ou dessas entidades, como Baal, por exemplo, Agares, Vassago, Samigina, Marbas, Valefor, Amon, Barbatos, Paimon, Buer, Uzion e assim por diante. É uma lista enorme aí. Alguns conhecidos, outros não, né? Asmodai, por exemplo, conhecido, né? E muitas pessoas compactuam com eles, né? Belial é muito conhecido, né? Então são coisas que as pessoas precisam, principalmente antes de fazerem isso, se aprofundarem realmente o que eles são, de onde eles vêm, de que mundo espelhado eles vêm, né? E o que esses pactos resultam a longo prazo, não materialmente falando, mas principalmente com relação à nossa alma, ao nosso espírito. Não ligado a qualquer religião, a qualquer sistema de crença, dentro de certos dogmas ou certos preconceitos, mas conhecimento esse que deveremos adquirir antes de mexer com essas coisas, ligados a uma visão mais científica e abrangedora sobre o assunto, né, que abranja todos os aspectos dessa realidade, que é a magia. Então não é simplesmente você pegar um livro, comprar, fazer uma receita de bolo, colocar no forno e esperar que você tenha um lindo aniversário no final do dia, regado a magia, regado a evocações e coligado a uma festa cheia de daimons, né? Então as pessoas devem realmente parar e pensar sobre tudo isso. E é justamente isso que o projeto aí deu uma passadinha aqui justamente para comentar assim bem por cima. Talvez eu comente mais profundamente sobre essas ritualísticas, esses daimons, de onde eles vêm e realmente quem são, né? E quais são as principais, talvez, seitas que utilizem dessa ritualística, desses métodos de magia, ou desses métodos aí energéticos, que inclusive englobam pessoas famosas como Aleister Crowley e outras pessoas mais aí, que evocam essas coisas para obterem algo dentro de uma barganha compactuada com esses seres. Então é isso aí, gente, que eu gostaria de dizer aqui rapidamente do projeto. E o projeto vem estudando isso aí há algum tempo, em paralelo, porque, como eu sempre falo, nós devemos ver a realidade por vários ângulos, por várias perspectivas. E a magia é uma delas, mas que deve ser estudada, revista e
e utilizada com muita precaução, de forma que as pessoas saibam o que estejam fazendo. E como eu falei, fazer magia não é ligar para pedir uma pizza esperando que a entrega seja algo muito proveitoso a curto prazo, sem imaginar a longo prazo o que isso venha acarretar para o futuro da pessoa que está se envolvendo com esse tipo de coisa. É isso aí, gente. Um abração a todos aí. Se cuidem. E a gente vai falando aqui no projeto sobre alguns outros assuntos aí que o projeto vai adentrar aí nesses próximos finais de semana aí. E é isso aí, gente. Se cuidem e tudo de bom.